Eu queria entender, como foi você teve alguma falta na sua vida? Algo faltou pra você na sua vida? O que causou, que despertou esse trauma em você de ter essa necessidade de aprovação das pessoas? Sim, quando eu comecei a olhar para mim, buscar esse autodesenvolvimento, buscar me conhecer de fato, eu fui, como eu te falei recentemente, eu fui traçando um caminho e eu cheguei na fonte, né? Os meus pais são separados desde que eu era Ah, muito pequena. Então, o pai, ele é o primeiro homem da vida de uma mulher. O pai traz afirmação, traz segurança, traz estabilidade. Então, eu cresci sem isso. Eu cresci sem afirmação, sem aquela coisa do pai falar: ai, princesa, ai, que coisa mais linda, ai, que linda que você tá hoje. Então, eu cresci com essa necessidade de. Essa carência, na verdade, essa carência de ter esse afeto, essas afirmações. Então, isso me gerou essa necessidade de aprovação agora na vida adulta, né? Porque eu não tive na infância essas afirmações, toda essa proteção que eu precisava ter, que toda mulher precisa ter. A figura masculina na vida de uma mulher é muito importante. Então, toda mulher precisa, isso aqui eu tenho até que toda mulher precisa ter, né? A figura masculina, ela é importante, não só no quesito relacionamento, homem e mulher, mas também sim, a questão da paternidade. sim, E esse fator dos seus pais, eles serem separados, de você não ter a presença do seu pai, né? Justamente na fase que seria fundamental a presença dele, quando você é uma criança, se torna uma pré-adolescente, você cresce. Como que você fez para você romper, para você vencer isso, essa necessidade? Cara, eu já identifiquei que é por conta da ausência do meu pai, mas eu preciso vencer. Preciso entender que eu não preciso ficar dependendo da aprovação das pessoas. Como que foi? sim, eu decidi ressignificar Uau. isso. É. E é um processo duro. Eu lembro que foi numa noite, tava na varanda do apartamento que a gente mora e eu tava passando na minha cabeça, né? Todas essas coisas, de onde que vem essas coisas, esses bloqueios? Por que que eu tenho isso? Por que que eu penso dessa forma? E aí eu pensei, eu preciso ressignificar meu pai. E aí eu peguei o celular e fui mandar o áudio pra ele. E eu tremia mandando aquele áudio, porque não foi nada fácil. E aí Ali foi a atitude que você teve que tomar e naquela atitude que na hora estava sendo difícil para você foi o que mudou o jogo. foi. E como foi para você enviar essa mensagem? Ah, mas para enviar foi dificílimo. Eu tremia de nervoso, porque não é fácil você falar pro seu pai tudo, os danos que a falta dele te gerou, Uhum. porque você tem que lembrar tudo que você passou, né? Então foi difícil falar cada coisa. Olha, você me gerou isso, eu senti isso, eu passei por isso, porque você não estava presente. Mas depois que eu enviei essa mensagem, foi libertador. Eu me senti a pessoa mais leve desse mundo. Saiu um peso enorme de cima de mim, uma carga enorme, que eu vinha carregando toda a minha vida, sem saber que eu carregava essa carga. E nós precisamos fazer isso. Mulheres que cresceram sem o pai, ou que tiveram a figura masculina de alguma forma que não foi boa, precisam ressignificar. Porque senão a gente não se liberta disso. A gente vai passar a vida inteira com essas falhas, com essas faltas, com essas necessidades se a gente não ressignifica. Então eu perdoei meu pai. Eu falei, eu te perdoo. Eu não sei se você sente que você precisa do meu perdão, mas eu decido te perdoar, você querendo ou não. E ressignifiquei diante dele, sabe? Ele sabendo, expliquei para ele tudo que eu sentia, tudo. E perdoei ele e Você pronto. teve respostas dessa mensagem? Resposta de neutro, de neutralidade. Nenhum, sabe, não tive um perdão, filha, ou qualquer outra coisa. Foi. Eu nem lembro, na verdade, qual foi a resposta dele, mas foi uma coisa completamente neutra. Para você, quando você teve essa decisão, Bárbara, de falar com seu pai, justamente de enviar essa mensagem, qual foi a consciência que você criou dentro de si para fazer isso? Você já tinha essa expectativa de que provavelmente ele não responderia, de que provavelmente a resposta seria dura, mas você entendeu que isso era por você, era para libertar e desbloquear você? Qual que foi essa consciência antes de enviar a mensagem? Eu não tinha nenhuma expectativa da Uhum. parte dele em relação a isso. Não tinha nenhuma expectativa. Eu só sabia que eu precisava me libertar. Uau. Eu só queria me libertar.
Não importava nada. E de fato não me importa a resposta dele, se algum dia vai pedir perdão. Isso pra mim já é indiferente. Porque o que eu precisava de tudo isso já aconteceu, eu me libertei. Uhum. Eu já sou outra pessoa, então eu consegui romper, sabe? Eu já não tenho mais nada a ver com nada desses bloqueios, isso já é passado na minha vida. Você já se libertou. Já me libertei. Como você aconselha, por exemplo, mulheres, como que você aconselha pessoas que passaram por essa dificuldade, né? Como que você aconselha pessoas que foram feridas, que foram chateadas, que foram machucadas, e tem ainda guardam um rancor, guardam uma mágoa. Qual o caminho que você orienta que essas mulheres tomem no sentido do perdão? Elas têm que entender que tudo que acontece na nossa vida tem um propósito, tem um porquê e um pra quê. Tudo, por mais dolorido que seja, tem um propósito. Uau, E hoje, eu tá falando aqui é a meu prova Deus. disso. Porque eu tenho a oportunidade de falar, de mostrar para tantas mulheres que viveram e vivem isso também, que é possível se libertar de todo esse trauma, de toda essa dor, sair dessa posição de vítima, que eu vivi minha vida inteira numa posição de vítima, falar para elas que é possível. Então, esse é o propósito. Então, elas têm que entender que existe um propósito também na vida delas, na história que elas viveram, e que elas precisam se desvencilhar de todo esse trauma. Elas precisam libertar essas pessoas que feriram elas, seja o pai, seja a mãe, seja qualquer outra pessoa. Libertar, entender que aquela pessoa só fez o que ela tinha capacidade de fazer. Aquela pessoa não podia fazer nada além daquilo. Era o que ela conseguia fazer. E perdoar, porque nós carecemos de perdão. Nós somos pecadores diante de Deus e Deus nos perdoa todos os dias, todo momento, porque a gente peca, a gente falha a todo momento e a gente carece do perdão dele. Então, se nós precisamos tanto do perdão dele, por que a gente não é capaz de ceder o perdão para uma pessoa também que precisa? Então, a gente tem que viver isso, a gente tem que carregar essa cruz de também fazer o que é difícil.